Boa noite. Nós estamos de volta aqui com o objetivo hoje de falar e ter algumas reflexões a respeito das consequências globais da pandemia. Hoje estamos trazendo o economista europeu Arthur Lamy e estamos com algumas dificuldades de conexão, mas vamos ver se a gente consegue estabilizar para tratar de assuntos importantes dentro de um contexto aí global. Vamos ver se a gente consegue agora justamente restabelecer a nossa conexão para voltar no tema. As pessoas já estão nos acompanhando. Quem faz ao vivo, às vezes tem alguma dificuldade. Vamos ver se agora a gente consegue estabilizar a nossa live de hoje. O Arthur ainda não conseguiu conexão. Arthur, eu acho que você está com um problema na sua conexão aí. Infelizmente. Bom, enquanto isso, eu vou tentando falar aqui, vocês vão acompanhando, quais são os temas de hoje. A saída da situação econômica presente, China, Estados Unidos, União Europeia, Brasil. Falar do turismo, que é um outro tema muito relevante para a economia mundial. As companhias aéreas, as grandes consequências, tem companhias pedindo recuperação judicial até dos Estados Unidos, bastante dificuldade. Vamos falar do petróleo. O Arthur Lamy vai trazer os seus conhecimentos enquanto economista que busca desenvolvimento europeu para que a gente possa falar. Estamos só com uma pequena dificuldade aqui de conexão. Vamos tratar também do regresso do comércio internacional. Vamos avaliar, fazer uma reflexão, qual o tempo para sair da crise? Um tema muito sensível, bastante complicado. A respeito das mudanças trazidas pela crise tecnológica, ambiental, relações internacionais, as tarefas do governo. É outro tema também trazido pelo economista Arthur Lamy, a respeito de quais as posições dentro de um contexto econômico ver as suas estratégias. Nós temos aqui também como recompor as finanças públicas, aumentar a competitividade dos países, qual vai ser a articulação desses países para que isso aconteça. Ponto, reduzir burocracia, reformar a educação para a educação de mão de obra, melhorar o sistema de transporte, melhorar o sistema de comunicação. É uma série de contextos que nós vamos tentar visualizar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se a gente consegue agora colocar o nosso querido amigo, o economista europeu Arthur Lamy. Estamos tendo dificuldade de conexão. Além disso, um outro tema que nós queremos tratar aqui hoje é relacionado a aumentar a competitividade das empresas. Veja que tema também importante. Outra, será que as nossas empresas especiais, as empresas brasileiras, estão preparadas para colocar os seus produtos no mercado internacional? Uma indagação, uma necessidade de preparação para isso. Também a reforma fiscal favorável às empresas, uma nova política fiscal, tributária, uma reforma que o Brasil tanto tempo busca. Também uma reforma relacionada aos trabalhadores. Aí tem algumas decisões já, alguns procedimentos. A tarefa também das empresas, reforçar as estruturas internas da administração, inovação, mercado interno, prospectar novos mercados. Outra importante situação que a gente precisa procurar treinar as nossas empresas. Vamos tentar novamente aqui, adicionar o Arthur e cumprimentando a todos os amigos que estão nos acompanhando. Hoje nós estamos tentando falar aqui com Portugal e o economista Arthur Lamy está se batendo um pouquinho lá no sinal que não está dando certo para a gente poder falar de temas tão relevantes. Além das tarefas das empresas para essa retomada do crescimento, a questão de reforçar as estruturas internas da administração, gestão, inovação, avaliação do mercado interno de cada país, prospectar novos mercados, isso precisa um preparo, precisa cursos, para que essas empresas possam fazer uma nova inclusão de mercado.
Mais do que isso, né? Repensar o marketing das empresas, melhorar a qualidade dos produtos, melhorar a formação dos seus trabalhadores. Você vê que a pauta que nós temos hoje, estamos aguardando aí ver se a gente consegue a conexão com o economista Arthur Lamy. Deixa eu ver onde que está o Arthur. Agora parece que subiu de vez aqui. Ah, achei aqui. Vamos ver se a gente consegue agora. Estamos com dificuldade aí da internet. Mas nada que não possa resolver. Mas se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Olha, várias pessoas nos acompanhando. Mandar um abraço para o Hélio Sifone, que está nos acompanhando lá de Tóquio. Já está amanhecendo aí, já está cedo aí, né? 8 da manhã, está nos acompanhando, que foi, participou comigo. Ele que é o presidente da Sapiens Global, tem articulado empresas, tem trazido muitas informações daqueles que querem acessar o mercado asiático. A Giane, que está nos acompanhando aqui, a Carla, que está lá em Portugal nos acompanhando, com um pouquinho de dificuldade aqui para entrar o Arthur, a Neandra, a Neuza também nos acompanhando, o Arthur está lá, Sara, Marcos, Luciano também nos acompanhando. Muito obrigado. Alessandra, lá de Cuiabá, Mato Grosso. O João Luiz coloca aqui, o João Regiane. A Nissan anunciou hoje o fechamento das suas fábricas na Espanha e Indonésia. Outras estão anunciadas. Boa informação aqui, lamentável a situação, né, João Regiane? Mas daqui a pouquinho nós vamos ver o ponto de vista do Arthur, que é um economista europeu, que vai falar conosco. Grande doutor Marcelo Coelho, advogado também lá do Mato Grosso. Forte abraço aí ao Marcelo. A Luzia também nos acompanhando, servidora pública aqui de Maringá. Luciana, Lorival Barbosa, Camila. A Carla está sugerindo aqui, talvez, né? Eu não sei, no Instagram aqui, não sei te dizer. O Renato também, o Ivan Lisboa, obrigado. Luciana Cuiabá, lá de Cuiabá, um abraço aí. Logo estarei aí no Mato Grosso com vocês. Vamos ver se, Sara, você participar do. Gostaria da participação do Sifone. Olha lá, era Sifone. Dia bonito e ensolarado em Tóquio. Aguardando o Arthur. Que bom, segura um pouquinho aí, Sifone. Precisamos da tua participação aqui. Deixa eu ver aqui. Já enviou o pedido, vamos ver se dá novamente. O Johnny, um grande abraço da Sopac, grande empresa de Maringá, no setor de desenvolvimento aí de energia solar. Vamos ver se a gente agora consegue falar com o tão esperado economista europeu, Arthur Lamy, que vai falar conosco. Maria Alice, também um abraço ao Nelson. Deixa aqui, vamos tentar por telefone. Johnny ali, grande abraço. Enfim, o Paulo também conosco nos acompanhando lá do Mato Grosso. Arthur, está ouvindo? Acho que ainda não vamos conseguir. Ao Marcos, de Araucária, 12 graus agora. Tá friozinho. Marcos, vamos falar amanhã a respeito aí daquelas ideias. Bom, hoje o tema que a gente está trazendo, vamos ver se consegue a conexão. Se não conseguir, nós vamos ter que mudar o roteiro e falar um outro dia com o nosso amigo Arthur. Você está ouvindo, Arthur? A sua mensagem, novamente não conseguimos. Mas o seu áudio não sai aqui para nós, senão a gente poderia fazer assim. Vamos de novo convidá-lo. Se eu não conseguir conectar, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar o Hélio Sifone para a gente poder falar um pouco da Ásia, e aí o Arthur isso vai tentando entrar para a gente poder conversar. Vamos tentar aqui mais um pouquinho. Me parece que vai estar inviabilizado, o que não há problema. Nós fazemos um outro dia, né? Eu já pedi, Johnny, para ele solicitar, ele já solicitou, não deu. Eu também fiz ao contrário, não deu. É problema realmente da conexão. Mas vamos continuar tentando. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Fixar. Vamos tentar aqui. Vamos tentar novamente. Para ver se a gente consegue. Probleminha de conexão aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, lamentavelmente. Tem um pouquinho de paciência aí para a gente tentar encontrar aqui. Com o Arthur não estou conseguindo. Vamos ver se eu consigo adicionar aqui na... Arthur, vai conseguir, vai tentando aí. Eu vou chamar o Hélio Cifone, que pelo menos a gente vai falando da Ásia. Se der, daí você já entra. E se a gente não conseguir hoje conexão com Portugal para falar desses aspectos, nós marcamos para amanhã ou para outro dia e a gente avança nesse aspecto. Eu nem sei se o Hélio está preparado aí, estou tentando chamar ele. Se você puder, se não, também nós entendemos, porque não estava marcado contigo, né? Ó, o Marcos fazendo uma pergunta aí. Essa hipótese, Marcos, já está descartada. Ó, o Hélio Cifone, esse nunca foge à luta. Boa noite, Boa Wilson. noite. Que alegria vê-lo, hein? Pois é, meio na madrugada, né? Pois é. Então, hoje o tema, você estava também aguardando aí com o economista, com o Arthur Lamy, mas deu um probleminha. Vamos tocar, vamos falar um pouquinho da questão global também, por teu intermédio. Um tema que é muito, que você tem contribuído muito para as empresas, principalmente do Brasil. A gente tem notado uma dificuldade, Hélio Cifone, relacionada às empresas que querem exportar, por exemplo, para a Ásia. Você acha que há uma necessidade, logo, de, por exemplo, um preparo para que essas empresas tenham para procurar alçar esses mercados? Olha, Wilson, é interessante que a gente tem recebido, nas últimas semanas, muito contato de empresas brasileiras Sim. Buscando o mercado asiático. Uhum. Porque já há muito tempo se dizia, né, exportar é a saída, e a gente hoje está numa situação de que se tem que buscar qualquer saída. Então, a partir dessa necessidade das empresas buscarem alguma coisa para fazer, a questão da exportação, principalmente no mercado asiático, que já está voltando à normalidade, né? Por exemplo, Tóquio essa semana saiu do aquilo que foi chamado de estado de emergência, né? 5 províncias no Japão ainda estavam até a semana passada, e a partir dessa semana se retorna à normalidade, né? Com todos os cuidados, né? Que normalmente, tradicionalmente aqui já se tem, né? Com o uso de máscaras, etc. Então, essa é um retorno aí à normalidade, ou o que se chama aí de novo normal, né? De uma nova forma de se fazer negócio, né? Reduzindo as reuniões. Mesmo aqui dentro do Japão, há um cuidado muito grande em se fazer viagem entre as províncias. Sim. Então, esses deslocamentos estão sendo evitados. E da mesma forma, a gente vê no Sudeste Asiático, né? Ainda há, essa semana, Singapura ainda continua no que é chamado aí de circuit breaker. Então, eles devem sair disso na semana que vem, já no início de junho, e também com um retorno calmo à normalidade. Da mesma forma, a Malásia está passando por um processo de lockdown já bem restrito, já há algumas semanas. Então, nós temos essa visão de que a Ásia está voltando a essa tentativa de processo normal. E, assim, né, já se sabe, né, que a China retoma suas atividades e, para nós, abre um mercado muito grande, né, eu digo, para as empresas brasileiras, tanto não só de produtos. Nós recebemos essa semana, nós tivemos uma chamada, uma conference call com um grupo brasileiro de serviços. Então, conversamos por mais de uma hora e meia, buscando pontos, né, de apoio para esses empresários.
Então, a gente vê que não é só o pessoal de exportação de alimentos e bebidas, por Produtos, exemplo, que é o né? mais comum, né? Ou Mas a questão dos serviços. mais tradicional aí, que são as commodities, né? Que continua quase que da mesma forma, mas também o pessoal da área de serviços está buscando saída para fora. Então, essa é a situação que a gente vive hoje, Wilson. Sim. Só para o pessoal se localizar, porque hoje a pauta a gente ia para a Europa, né? Tivemos uma dificuldade aí com o economista Arthur Lamy, que não conseguiu conexão. Você veio nos salvar aqui, nos brindar com o teu conhecimento. Nós fomos para a Ásia. Você está falando agora do Japão, de Tóquio, dando já essa visão da questão da Ásia e essa possibilidade, além das commodities, produtos, também a prestação de serviço. Uma coisa que chama muita atenção é a China. Ela, sem dúvida nenhuma, vai sofrer e já deve estar sofrendo alguns impactos de toda essa situação, sem entrar no mérito. E há já um trabalho, uma busca de um desdobramento desses industriais, empresários, investidores chineses, por exemplo, e para o mundo. E o Brasil pode ser um endereço, um alvo de investimentos dos chineses. Você vê isso como uma grande possibilidade, por exemplo, da Sapiens Global, que você comanda, junto com todo um grupo de todos esses países que vocês trabalham, principalmente aí na Ásia, que possa carrear esses investimentos e essas parcerias com os empresários brasileiros? Isso é uma coisa que tá ficando bem clara, né? Há necessidade de se buscar novos negócios. Aí todos, não digo só os chineses, né, que estão num momento bastante complicado em termos de explorar essa questão de negócios internacionais em função dessa crise toda com o mercado americano, mas também os outros países aqui na região. Mesmo da Coreia do Sul, alguns países do Sudeste Asiático, a gente vê que há uma possibilidade de se buscar uma nova realidade aí de negócios. Com os chineses, especificamente, nós temos sentido nas últimas semanas, né, quando se começa essa questão aí da nova normalidade na Ásia, nós temos sentido aí uma busca muito grande de parcerias, tanto na questão de não só de transação de mercadorias, mas na busca de saídas, por exemplo, para a indústria, né? Então, sabe-se que, por exemplo, com a redução de algumas das atividades no setor automobilístico, então os países vão tentar fazer com que as peças, algumas que são importadas e que causam uma grande dependência, sejam trazidas para o seu próprio pátio doméstico. Então, isso não vai acontecer de uma hora para outra. E não vai acontecer, por exemplo, com tecnologias que já ficaram ultrapassadas, né? Se você tentar voltar a uma situação de 10 ou 20 anos atrás. Então, há uma discussão muito grande nessa transferência das fábricas, retorno às fábricas, aos ambientes domésticos, mas com a parceria daqueles que hoje são os exportadores. E a Então, questão das empresas, das indústrias japonesas, americanas, da China, há um movimento de busca de outro ambiente, outros países para investimento? há um certo movimento de repatriação. Sim, a gente sente isso também Repatriação. com as empresas japonesas. Sim. Em função dessa dependência que se sentiu quando a China parou no início aí na metade de janeiro, começo de fevereiro, parou a sua indústria, né, parou a atividade econômica, o Japão se ressentiu. Por que o Japão se ressentiu? Porque fábricas japonesas, até mesmo de indústrias japonesas, como a própria Suzuki, dependiam de peças que vinham da China para a montagem dos seus veículos. Então, essa realidade ela vai trazer uma nova forma de trabalho. Então, essa relação, por exemplo, não é uma questão de repatriar porque não quero fazer negócio com a China. Não existe isso. O que existe é uma segurança para o futuro para que outras crises como essa sejam enfrentadas de uma forma diferente. Ou seja, você trazer para cá
algumas das coisas que foram enviadas, por exemplo, para a China há 10 ou 20 anos atrás, para a China, para a Tailândia, né? Ou seja, os japoneses distribuíram bastante as suas atividades de produção industrial nos outros países pela Ásia. Sim. Só abrindo um parênteses aqui, Arthur, se você tiver conectado, quiser chamar, nós estamos aqui falando de outros temas, pode chamar para participar. Mas aproveitando, o Hélio Cifone, que está falando conosco aqui da Sapiens Global, e dentro dessa necessidade, dessa articulação do Brasil, buscando novos caminhos, qual a sua visão em relação à Índia, Brasil? O Bolsonaro teve dando uma visitadinha aí na Índia, né? Você acha que dá para se ampliar uma articulação com a Índia do ponto de vista de investimentos para o Brasil? Eu também vejo a Índia como um dos caminhos que nós teremos aí que trilhar. Então há uma vontade muito grande, né, por parte de empresários na Índia, por parte do governo da Índia. Essa relação que nós temos aí né, meio deixada de lado aí a questão dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China, é algo que se trilhou um caminho algum tempo atrás e que agora ele deve voltar de uma forma distinta, que é nesse aspecto de colaboração das economias. Então eu vejo que também com a Índia a gente vai ter um trabalho mais interessante do que já, de certa forma, nós temos. Né? Na parte de tecnologia da informação, existe muita empresa brasileira trabalhando com o mercado indiano, ou seja, num processo colaborativo. Então, Hélio, aproveitando o seu conhecimento do Sudeste Asiático, qual o país que mais articula com o Brasil, por exemplo, negócios? Porque são 11 países do Sudeste Asiático, né? 650 milhões de habitantes. isso. Eu acho que dá em torno de 11 países. Você tem essa informação? Porque parece, às vezes, quem não está muito ligado, parece muito, entre aspas, distante a relação negocial com esses outros países. Houve muito China, começa a se ouvir a questão da Índia, mas desses países ali do Sudeste Asiático, nem sempre. Ok. Wilson, antes da gente continuar, o Arthur está avisando ali que ele já está em condições de entrar. Eu acho que Vamos ver se ele busca o Arthur. Espera aí. Deixa eu ver aqui. É só autorizar, mas ele não apareceu aqui. O Arthur pede aí, porque você não aparece aqui no meu... Com toda a minha sapiência tecnológica aqui, não tá aparecendo, não. Okay. Bom, enquanto vamos... Só apareceu aqui, ó, remover Hélio Cifone. Não, isso não, calma aí. Eu acho que se você tiver que fazer colocar o Arthur, aí Tá. me Então, remova, aí eu fico à disposição. Aí, Tá, mas só responde essa aí do Sudeste Asiático. Qual o país que tem? A Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, são 10 países. Né? O 11º, que é Timor-Leste, ainda não faz oficialmente parte da Associação das Nações, ou seja, desse grupo de mercado, não é um mercado comum, mas essa associação de países com atividades comuns. Desses países, logicamente, o Singapura tem um potencial e tem atualmente um maior investimento no Brasil. Até o Fundo Soberano de Singapura tem muito investimento no Brasil. Nós temos as grandes empresas de Singapura, estão todas presentes no Brasil. Então, essa relação com Singapura é muito maior. A relação, por exemplo, de potencial de exportação que nós temos, que não é para Singapura é um lugar pequeno, né? São 6 milhões de habitantes. Ele abre, né? Mas Singapura, como dizemos, é um hub para todo o Sudeste Asiático. Mas em potencial, por exemplo, de exportação de alimentos, nós temos a Indonésia, né? 250 milhões de habitantes, e que abriu recentemente, a questão aí de um ano atrás, a possibilidade de receber a carne bovina brasileira. Hoje existem 3 frigoríficos brasileiros autorizados para exportar para a Indonésia. Então é um mercado monstruoso, né? O mercado da proteína animal, por exemplo, para a Indonésia, que precisa colocar comida na mesa de 250 milhões de habitantes. Então, nesse ponto, nós temos a relação com Singapura, ela é muito mais forte, porque existem
muito investimento de Singapura no Brasil e um grande potencial para que isso cresça. Indonésia como destino das nossas exportações, principalmente no setor de agroalimentar, e Malásia, que é um país interessante para se trabalhar, com uma certa abertura muito grande também, principalmente para quem produz alimentos com a certificação halal. Então é um país muito bom para se trabalhar. Nós temos escritório em Kuala Lumpur, inclusive com o maringaense lá, né, que é o nosso parceiro local e que dirige o nosso escritório em Kuala Lumpur. Muita gente boa. Pois é. Aqui vão voar. Ok. Devolvo então a fala, se você quiser colocar o Arthur. Eu vou tentar aqui colocar o Arthur. E hoje eu comecei a falar com o pessoal do México. Vai pensando aí no México, Brasil, alguma coisa assim. Tá? Ok. Então eu vou fazer a remoção aqui, que eu acho que é o único jeito que eu consigo, para ver se a gente acha o Arthur lá por Portugal, né? Lisboa, por ali. Perfeito. Um abraço aí no Japão. Até já. Tchau. Vamos remover aqui. Agora achei aqui o pedido do Arthur. Vamos tentar adicioná-lo. Vamos ver se a gente consegue agora. O Arthur, economista europeu, português, nosso amigo, que vai trazer aí várias informações para nós. Carlos Venâncio também, um grande abraço aí nos acompanhando, além do Marcos. Bem-vindo. Estão tentando conectar com Portugal. Ainda não conseguimos, né? Acho que vamos ver se chega aqui o Arthur, para a gente ver, no caso, a percepção do Arthur lá na Europa, dos acontecimentos que nós vamos ter para desenvolver todo esse contexto. Está ouvindo, Arthur? Fala alguma coisa para ver se a gente consegue te ouvir. Para ouvir não consegue, é justamente a tua conexão daí para cá que a gente não está conseguindo. Então nós vamos ter que preparar possivelmente um outro momento aí para conversar. Não sei se seguimos esse canal de comunicação, que a gente faz o horário, que a gente pode desenvolver as coisas, então a gente faz qualquer hora, né? Vamos tentar novamente aqui, ver se o Arthur aparece aqui como no começo. Alguém começou a furar alguma coisa aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí o barulho. Vamos ver se a gente consegue conectar. O que nós estamos tentando falar a respeito dessa mudança trazida com a crise das relações internacionais do ponto de vista de um europeu, de um economista. Quais são os reflexos que nós vamos ter nisso tudo, né? Como que nós vamos preparar as nossas empresas de vários países? Mas vamos falar aqui do nosso país, do Brasil, como que nós vamos preparar as empresas brasileiras para poder entrar nesse mercado com novas alternativas, com novas oportunidades. Você me ouve, Arthur? Acho que nós não vamos conseguir, infelizmente. Ele ouve, mas participação. Não, infelizmente, acho que não vai dar. Vamos tentar mais uma vez. Se não der, Arthur, a gente volta com a próxima. Mas o tema, ele não se esgota, né? O tema é vasto e é por isso que nós temos que ouvir muitas coisas, ouvir muitos pontos de vista, percepções das mais diversas pessoas, né? No sentido da gente poder contribuir nesse momento aí de grande dificuldade do país. Tem várias pessoas de várias cidades nos acompanhando, mas infelizmente acho que nós não vamos conseguir voltar com o Arthur. É lamentável, mas enfim, vamos deixar, mas nós vamos renovar, Arthur. Nós vamos falar, vamos aumentar os temas aí. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que vou pedir, ouço às vezes alguma coisa. Tá me ouvindo, Arthur? Não vai conseguir. Infelizmente. Acho que infelizmente não vai dar mesmo. Vou voltar com o Hélio Cifone.
E vamos ver se a gente consegue dar essa sequência aqui. Para aproveitar esse tempo, para trazer agora a visão, vamos lá para a Ásia. Não deu na Europa, vamos para Tóquio, que já deve estar de amanhecer, já amanheceu, né? 8, 9 horas da manhã. E aí? Não deu certo, não voltou, infelizmente. Ok, Mas estamos nós aqui, né? isso, vamos lá. Vamos lá. Mas você falava antes da questão dos países que têm mais do Sudeste Asiático, que têm procurado, que está com o mercado mais aberto, com conexão com o mercado brasileiro. América, como diz Obama, né? Ou disse Obama, todos somos americanos. Então, a ideia é por que falta essa articulação, na minha percepção, entre as Américas? Vamos dizer, América do Sul, América Central, América do Norte. Esse mercado, ele não pode se articular mais? Na tua visão, o que falta? Quando, há 20 anos atrás, quando eu estava dedicado à tecnologia da informação, né, que é algo que já nos últimos 10 anos a gente mudou bastante o sentido das coisas, nós, quando começamos a exportar, a buscar mercados, outros mercados, nós sempre esbarramos nessa questão e que o Brasil está de costas para as Américas, né? O Brasil está de frente para a África e para a Europa, no nosso caminho tradicional. Isso era uma questão de 20 anos atrás. Então, nós não tínhamos essa tradição de fazer negócios, por exemplo, depois dos Andes. Então, eu não sabia nada de Colômbia, de Bolívia, Peru, mesmo Chile. Nós não tínhamos relação alguma com esses países. Então, as empresas que estavam bem posicionadas, por exemplo, no mercado brasileiro, elas passavam por cima e iam direto para trabalhar em Nova York, né? Então, essa era uma relação que a gente sentia. Não existia relação nenhuma com a América mais próxima a nossa. Em 2006, exatamente, eu participei de uma missão de empresas de tecnologia da informação à América Central, numa ação que, na época, o ministro da Indústria e Comércio era o Luiz Furlan. Nós estivemos em visita, por exemplo, estivemos no Panamá, na Costa Rica, na Guatemala, em Honduras, e apresentando o nosso potencial. E algumas das empresas da missão conseguiram fechar acordos com algumas instituições da América Central. Então, eu me lembro que foi uma ação nacional, né, de apoio, apoiada pela Apex, mas para todos que estavam nessa missão, nós estávamos perto de, se não me engano, em torno de 50 empresários, todos estavam pela primeira vez visitando a América Central. Ou seja, nós estamos falando algo aí de 15 anos atrás. Então não havia muito essa relação. As empresas de tecnologia da informação, elas só se interessavam pelo mercado americano. Sim. O mercado americano, né, da América, dos Estados Unidos. Então havia essa questão de que se você consegue fazer alguma coisa, você tem que levar para os Estados Unidos. Nós, um grupo de empresas paranaenses, nós conseguimos mudar um pouco, enxergar a Ásia. Então nós começamos numa ação capitaneada aí pelo CITES em Curitiba, pela CESPRO, na época pelo prefeito de Curitiba, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era o Ramiro Warhaftig. Nós iniciamos uma ação, por exemplo, com o Japão, quer dizer, do outro lado do mundo. Essa é, na verdade, a razão pela qual eu estou aqui no Japão hoje. Que nós começamos a trabalhar com o mercado japonês lá no ano 2000. Então, nessa época, a gente viu que sim, é possível. Se é possível fazer no Japão, por que não é possível fazer, por exemplo, nos outros países da América? Então, alguns dos nossos parceiros, já um pouco mais à frente, até numa situação em que eu já estava vivendo no Japão, e uma vez por ano eu ia ao Brasil como convidado para falar num evento que era Brazilian Day para exportação
voltado exclusivamente para empresas de tecnologia da informação. Isso aí por volta de 2010, 2011, 2012. E nós começamos a ver a quantidade de empresas interessadas, por exemplo, no mercado mexicano. Então, empresas brasileiras do setor de tecnologia da informação, voltadas a supermercados, voltadas à saúde, coisas bem específicas, já buscando o mercado mexicano. Você vê, eu estava hoje conversando com um amigo meu argentino e ele trabalha com muitas articulações no México e da República Dominicana também, ele articula muita coisa. Então você vê, nós aqui do Brasil praticamente não temos relação nenhuma. Tem um pouco aí da questão do turismo, né? De brasileiros que vão lá, Cancún, etc. Mas o fato é que dá para se articular em várias áreas das Américas, mas especialmente nesses países que, infelizmente, não têm algumas tratativas. Então, é muito lamentável. Esse é um outro ponto também importante. Se a gente for fazer negócio com um país onde nós temos alguma tratativa, alguma vantagem, a gente vai olhar nesses últimos 20 anos que eu acompanho o mercado internacional, a gente vai ver que não são muitas oportunidades. Por exemplo, a nossa relação com a União Europeia. Então, a gente ficaria no quê? Talvez discutir o Mercosul, que nunca foi para determinados setores, nunca foi um mercado de destino assim, muito, muito forte. Né? Claro, existem setores que, sem dúvida nenhuma, o Mercosul é o nosso grande destino. Né? A Argentina é o nosso grande parceiro de negócios, etc. E tal. Mas em relação, por exemplo, a se esperar alguma ação porque nós temos acordos, isso não vai acontecer. Veja o caso do Japão com a União Europeia. A partir de 1º de abril do ano passado, Japão e União Europeia tiveram um tratado já em início, né, algo que foi discutido durante muitos anos, e que abriu uma oportunidade muito grande, você sabe muito bem, nós temos trabalhado com empresas portuguesas, abriu uma oportunidade muito grande para empresas portuguesas para entrarem no mercado japonês. Hoje a nossa empresa aqui, o escritório de Tóquio, ele atua com aproximadamente 10 empresas portuguesas que a gente está ajudando a entrar aqui no mercado. E são diversos setores. Não são só os exportadores, por exemplo, de salames, mas são vários outros setores, inclusive tecnologia da informação. Hélio, da tua experiência das relações internacionais, qual que é o caminho? Por exemplo, nós estamos vendo aqui no Brasil toda essa situação de desencontro, além da crise da pandemia, também uma crise política, uma crise institucional. Já começamos, dentro desse contexto, todos esses encontros, algumas posições, necessidade de posições de políticas próprias dentro do campo limitado da autonomia dos estados membros, né? Paraná, Pernambuco, São Paulo, de ter suas políticas de relações mais uma certa autonomia, embora nós somos uma federação. Então, na sua visão, na sua experiência na Ásia, que você hoje, inclusive, reside, e na articulação toda, qual que é o caminho? A China, há 40 anos atrás, era assim, o Brasil aqui, China aqui, né? E houve um crescimento grande. Eu estava dando uma olhada, quer dizer, foram algumas atitudes que foram tomadas ali pelo governo chinês, por exemplo, de redução de tributos, condições. Eu estou fazendo um trabalho junto com um francês, que depois eu quero que você o conheça, que reside hoje em Maringá, casado com uma professora aqui da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. Eles se conheceram lá em Paris, que é o Francis, falando da questão das zonas francas regionais. Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, acho até que vai gerar um trabalho em formato de livro, para que os estados membros da federação, eles possam pegar, vamos dizer aqui, na nossa região, setor têxtil, a gente vai lá, arranca todos esses tributos, dá uma condição de ter competitividade, por exemplo, com o mercado chinês, com esse estilo de zona franca. Estou pensando aqui também, placas de energias fotovoltaicas. Nós temos indústria aqui na região, fábricas que podem ter um incentivo como se zona franca fosse. E com isso,
nós vamos ter como competir com o preço dos produtos, cuidar da qualidade conforme o potencial, não de forma geral, mas especificamente. Então, na tua experiência, você acha que um modelo desse, e alternando o preparo dessas empresas para esses mercados, pode ser um caminho de solução para sair da pandemia, das consequências? Eu vejo que também é uma das possibilidades. Isso Tá. não, você citou a China tem vários setores lá de zonas especiais de produção, zonas específicas para exportação. A gente tem muita oferta de oportunidades para se instalar nessas zonas de exportação, mas não só a China, nós vemos isso, por exemplo, aqui no próprio Japão. Quando eu estava residindo em Singapura, a questão aí de 3 ou 4 anos, eu fui convidado pela Jetro, que é o órgão japonês de comércio exterior, né, apoia importadores e exportadores. Fui convidado pela Jetro, na época o escritório da Jetro em Singapura, a vir a Hokkaido, que é a província mais ao norte do Japão, para estudar umas zonas preparadas para produção e exportação, estudar oportunidades para trazer empresas estrangeiras para Hokkaido com o objetivo de exportar. Ou seja, empresas, e nós até fizemos um trabalho com uma empresa aí do Paraná, uma empresa que produz alimentos pré-cozidos, pré-preparados, né, numa tecnologia própria. Nós estivemos com essa oportunidade de trazê-los para Hokkaido, com dinheiro dessa zona especial de produção, com o objetivo específico de exportar. Ou seja, a tecnologia seria brasileira, o capital japonês, com parceiros locais, mas já com objetivo específico, o projeto todo ele deveria colocar qual o destino da sua exportação. E o destino da exportação era o Sudeste Asiático, ou seja, Singapura, Malásia, Indonésia. Então são projetos em que não simplesmente vou abrir oportunidades para que você monte a sua empresa numa zona de exportação, mas esse é um projeto já completo, ou seja, quem vai investir, como vai ser a produção e para onde você vai exportar. Então, esse é um dos pontos. Né? Todo o desenho pronto. Quer dizer, o modelo de negócio ele não é simplesmente eu tenho condições de te dar dinheiro para você começar um negócio. Não, você tem que ter um processo completo. Então, isso não só no Japão, não só na China, mas a gente vê também as possibilidades na própria Malásia, na Tailândia. Existem zonas especiais em que você é atraído para fazer montar o seu negócio e, a partir daí, principalmente para fazer exportação. Então, isso é algo que, sem dúvida, deve funcionar no Brasil. Planejamento, estratégia. Você veja, do Paraná, até eu vou fazer uma conversa em breve aqui com o governo, com o governador e setor de planejamento. Eu tenho participado aí dos Gicosur, ou mesmo do Codesul, que são conselhos de desenvolvimento aqui do sul do Brasil. Então, eu quero levar um pouco mais desenhado, e eu agradeço você por essas informações, e depois vou precisar da tua ajuda, para a gente demonstrar o seguinte: o Paraná, por exemplo, com 11 milhões de habitantes, é um estado, isso sem depois somar o Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até mesmo Mato Grosso do Sul, mas vamos falar do Paraná. Nós temos um modelo de ciência e tecnologia subestimado, com um grau de excelência, que são as universidades, né, que poderiam contribuir muito, as universidades públicas, mas sem dispensar as universidades privadas, que exercem uma função delegada, para que viessem todos num planejamento, por exemplo, de aplicar, e aí o governo precisa ter essa ousadia e planejamento de criar essas zonas especiais conforme o potencial de cada região, com incentivo de fomento, incentivo da questão tecnológica, incentivo de planejamento, como você colocou, desses países aí do Sudeste Asiático e da Ásia, como o Japão e a China, e a Malásia e qual outro que você falou? Malásia, Coreia, Indonésia, Singapura, Malásia, e a China. Então eu fico imaginando alguns potenciais que nós temos. As cooperativas aqui do Paraná,
elas têm um grande alcance, né? Muito importante. Mas existem empresas que têm produtos que podem acessar o mercado que precisam de assessoria. Por exemplo, que a Sapiens Global, essa entidade, esse instituto, né? Essa empresa que você preside com uma série de pessoas aí espalhada pela Ásia, prestar uma assessoria para a empresa, que nós temos empresas de Maringá exportando tecnologia ou produtos diversos da questão do agronegócio, inclusive. Temos potencial no agronegócio, é óbvio, mas temos outros produtos, né? Então, essa autoestima que vem do conhecimento, do preparo, do planejamento, que nós temos que despertar do empresariado paranaense e brasileiro. Porque a partir do momento que a gente entender que nós podemos alçar o mundo dentro desse planejamento, nós vamos ter um desenvolvimento muito considerável da nossa economia, e não só da economia de Estado, mas de prosperidade do povo, né? Com mais condições. É isso, Wilson. E nós estamos aqui abertos a gente não tem segmento específico. Nós temos atendido empresas da área, por exemplo, de alimentos e bebidas, da parte de agronegócio de uma forma geral, tecnologia da informação, empresas que têm patentes que procuram negociar. Então, a Ásia nos traz uma série de oportunidades, não? Ou seja, ideias que podem receber dinheiro ou transferência de tecnologia. Então, a gente tem apoiado junto aos institutos aí de inovação. Então, nós estamos abertos aí a vários segmentos de negócio. Você vê, basta ver o que vocês aí, a Sapiens Global, né, sob a tua orientação aí, fez desse projeto 3C, né? 3 cidades, 3 continentes, né? Que envolveu Maringá, Dongguan na China e Barcelos, ali no norte de Portugal. Qual que é uma ideia desses 3 continentes envolvidos, né? O continente asiático, o nosso e o europeu? Qual que é a ideia de um projeto? Não sei, que dá para fazer por outras cidades? A ideia que a gente teve até foi interessante, que fui procurado no passado, estive 5 vezes em Dongguan no ano passado. Né? Dongguan, para quem não sabe, é uma cidade de 10 milhões de habitantes, no sul da China, né? Na região de Cantão, na província de Guangdong, é uma província que tem 100 milhões de habitantes, e fica na área que eles chamam de a Grande Bahia. Então, a Grande Bahia, nós temos Macau, Hong Kong, Dongguan, Shenzhen, Guangzhou está no mesmo setor. Então, é uma região de grande desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, em Dongguan são produzidos, de cada 4 telefones celulares vendidos no mundo, pelo menos, é produzido em Dongguan. Então, você vê que em termos de presença nesse mundo tecnológico, Dongguan é uma cidade extremamente importante. E ali do lado tem Shenzhen, que é uma cidade que 100% da frota, por exemplo, de ônibus é elétrica, 100% de táxi é elétrico em Shenzhen. Então, nessa área tem muita possibilidade de se fazer negócios em parceria ou não. E quando a gente foi convidado a essas visitas todas em Dongguan, depois até já 1 ano depois eu acabei sendo nomeado conselheiro da amizade com países estrangeiros do governo de Dongguan. São 10 conselheiros, 10 estrangeiros, e eu sou um deles. Então, nessa ideia... Só para as pessoas, falando um pouquinho de Dongguan, quantos mil habitantes tem só a cidade de Dongguan, no sul da China? São 10 milhões no entorno, mas o centro de Dongguan, quer dizer, se a gente considerar os distritos ali mais centrais, são 8 milhões de habitantes. Né? São 10 milhões, considerando a área chamada de área rural. Ali, tamanho do Paraná, mais ou menos. Então, pois Dongguan, e tem a indústria em Dongguan, não é só eletrônica. Dongguan, há 15 anos atrás, era extremamente forte em calçados e moda. Tanto que Dongguan é a cidade chinesa que mais tem brasileiros.
Bacana. Eu não tenho muito contato, conheço uma ou outra pessoa, nós não temos muito relacionamento comercial com eles, mas a questão de uns quase 10 anos, nós fizemos um trabalho de consultoria para a Apex, envolvendo a Sintecal, Associação de Calçados, né, brasileira. E nós fomos a Dongguan. E Dongguan, quando a indústria brasileira de calçados, principalmente lá do Rio Grande do Sul, mudou para a China, ou seja, que era mais fácil fabricar na China, que você tem uma marca brasileira feita na China, mas vendida como brasileira. Então, muitos brasileiros foram para Dongguan. Então, o pessoal trabalhar na indústria de calçado, principalmente no nível gerencial, né? Pessoal que Sim. foi para mostrar como fazer, como trabalhar lá para a indústria chinesa. Então, Dongguan, quando nós começamos a trabalhar com eles, surgiu essa possibilidade de precisamos, que tal a gente fazer um negócio de cidades irmãs, né, que é muito comum. Mas eu já há muito tempo eu conheço essa questão de cidades irmãs, porque por exemplo, o Brasil tem muita cidade irmã com o Japão. Mas o que dá de resultado na prática? Normalmente você Maringá, tem... Kakogawa. Maringá com Kakogawa. Então, normalmente você tem uma relação cultural. Então, vem, fazem umas visitas e tal. E qual era a nossa ideia? Como o nosso negócio é criar negócios, surgiu a ideia, vamos fazer uma coisa diferente. Então, em vez de fazer cidades irmãs, vamos colocar 3 cidades. Então, nós fizemos a cidade de Barcelos, em Portugal, aí Maringá e Dongguan. Então, fizemos o tal do 3C, um nome criado dentro da nossa empresa, da Sapiens, que foi 3 cidades, 3 continentes, que fica a mesma coisa em inglês também. 3 cities, 3 continents. Então, ficou fácil fazer o 3C. Então, nós fizemos no ano passado em Barcelos o primeiro encontro, em que foram 15 empresários chineses e mais 5 membros do governo de Dongguan foram a Barcelos. Nós tivemos pessoal do Brasil indo também a Barcelos. E tivemos lá mais de 30 empresários portugueses participando dessas reuniões. Nós tivemos, durante 2 dias, o que chamamos de Seminários de Investimentos e Negócios, 3C. O pessoal falando a respeito do Brasil, a respeito da China, a respeito de Portugal. Obviamente, representantes de 3 cidades, mas a gente estava vendo o processo como algo mais amplo, né? País a país, ou continente a continente. E a partir desse encontro em Barcelos, nós geramos uma série de negócios entre Brasil, Portugal e China. Então, nós infelizmente, com a pandemia, nós temos um projeto que foi adiado para ser iniciado. Nós está quase tudo preparado, mas é um processo em que nós estamos levando de uma empresa de Maringá, da região de Maringá, produtos para colocar numa cadeia de lojas de conveniência da China, lá de Dongguan, uma cadeia com 18 mil lojas. O contrato inicial era fazer um teste em 20 lojas para ver se dava certo. Ou seja, não é colocar os produtos, mas esses produtos com certo valor agregado. Então, os produtos vêm, que são refrescos em pó, que são transformados no líquido, no refresco em si mesmo, e nós criamos uns carrinhos, uns quiosques para colocar dentro das lojas de conveniência, em que o sujeito se serve desse refresco brasileiro, com baixos teores de açúcar, e produtos portugueses. Não, você tem o pastel de nata, você tem lá umas Esse outras... é bom, hein? Então, a partir desse encontro, nós geramos um projeto que tem uma escalabilidade enorme. Nós estamos falando de uma rede de lojas de conveniência de 18 mil lojas. Né? Então, isso pode... Vai abrindo. E você pode crescer em número de produtos. Né? Então, esse projeto, os quiosques ficaram prontos para teste, estão sendo testados, mas o projeto está esperando um pouco, até pela discussão dessa questão de segurança alimentar, né, na China. A China está passando por um outro processo de análise de como garantir que haverá uma segurança alimentar muito maior do que existia até hoje.
Então, O, o, com isso, a gente abre uma oportunidade para as empresas brasileiras, por exemplo, para exportar pequenas coisas. Eu digo pequenas coisas porque a gente está acostumado a exportar imaginar que navios de soja, é, navios de carne congelada. Mas não, nós podemos exportar snacks, um pacotinho de 80 gramas de castanhas, coisas para agora, vender no ponto de para venda. isso, precisa uma conscientização do empresário brasileiro, né? E isso bem fortemente nós vamos pegar aqui no sul do Brasil, uma conscientização de preparar as empresas, sejam elas grandes, médias ou até mesmo pequenas empresas, de forma coletiva, vamos dizer, numa organização, preparar para expor o seu produto no mercado internacional, né? E viabilizar o acesso ao mercado, como você falou, uma empresa, um fabricante de sucos, adoçantes, né, que é uma coisa que você já está trabalhando aí aqui da nossa região, café, né, o mesmo o açúcar, que normalmente vai no volume maior, mas produtos outros que muitas vezes não estão sendo objeto aí de venda fora, porque o empresário não tem conhecimento. Outra, a inovação, né? Nessa articulação do projeto 3C3C, você comenta comigo a inovação daquele produto do anti-mosquito, né, que foi Exato. desenvolvido em Portugal. Em Portugal. Em Portugal. E aí, qual o desdobramento disso? Porque tem um pessoal aqui já empresa, que depois eu quero passar para você, que está super interessado já nesse produto, questão lá da tinta, né? E depois vou colocar, empresa grande, segmento grande. Até agora há pouco aqui, não sei se o Johnny está me acompanhando aqui, ele está aqui no meio, nos acompanhando, o produto para colocar. Aí o Alessandro está te esperando lá com o italiano, lá nos Estados Unidos, quer falar com você desse produto, que você tem o domínio aí, né? Pois é, A esse licença. produto, a gente está essa semana, inclusive, é uma semana importante para nós, em função da que nós estamos fazendo o primeiro lote de 10 mil frascos de 30 ml de um Sim, produto similar, quer dizer, com a mesma tecnologia, nanotecnologia, desenvolvido lá no norte de Portugal. Nós estamos sim. trazendo para fazer o invase na China e exportar a partir da China, não como um produto chinês. A China vai ser só a fábrica para invasar e colocar a etiqueta nos frascos. Então, esse produto vai ser vendido a partir da nossa empresa em Singapura, com a tecnologia portuguesa, a tecnologia europeia, nanotecnologia, lá do Instituto de Nanotecnologia do Norte de Portugal, né, ligado lá à Universidade do Minho. Então, bem dentro da ideia do 3C3C. Então, onde é que vai estar o terceiro C e o outro continente? Na verdade, não vai ser um outro continente. Serão vários países. Né? Nós podemos Que vender isso na bacana. Ásia, e podemos vender nos Estados Unidos, lá através do Alessandro, no Brasil, sem dúvida nenhuma, que é um produto que já provado que combate, por exemplo, as bactérias, os vírus, inclusive o coronavírus. Ou seja, você consegue limpar uma área e ela vai ficar durante 12 horas protegida contra as bactérias e vírus. Então, na mesma linha, nós temos um produto para Zika, chikungunya e todo esse processo aí, usando a nanotecnologia que a gente está conversando aí com empresas em Maringá para a Aqui, gente conseguir. você vê, aqui vai precisar muito, né? Que tem aí um alto índice de grande prejuízo até de vidas, né? Por conta aí da dengue, né? Que é transmitido pelo mosquito. Quer dizer, essa inovação é muito importante. E isso é o fato por exemplo, uma empresa como a Sapiens Global, vocês aí, de estar em contato com o país, com outros empresários, com inovação, a gente vai aproximando, né, essa inovação, essa tecnologia com mais facilidade. Agora, nós precisamos ter políticas públicas dentro desse contexto, mas também nós temos que ter estratégias privadas das empresas, no sentido, se o poder público, que é o indutor, estou falando agora do Brasil, que é o indutor, quando ele deixa de fazer, ou se ele faz, se aproveita.
Mas quando ele deixa de fazer, ou paralelamente, ou de forma complementar, nós temos que ter iniciativa do setor privado, e aí vem um chamamento para as associações comerciais e industriais, as confederações,